Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Agradeço a Deus por ter trazido você até aqui. Hoje eu tenho uma palavra poderosa do Senhor para falar no seu coração. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aí, para você não estar perdendo vídeo nenhum. E deixa o seu like, porque deixando o seu like você está abençoando que esse vídeo chegue a outras pessoas. Hoje eu quero deixar com você uma palavra poderosa aqui que fica no livro de Ruth. Livro de Ruth, no seu capítulo 1, no seu versículo 20, que diz assim: porém ela lhe dizia: não me chames de Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Aqui hoje com vocês eu quero falar sobre esgotamento emocional. E uma prova de esgotamento emocional é Noemi. Noemi, a Bíblia conta que Noemi deixou sua cidade com seu marido e com seus filhos. Noemi era de Belém. Ela deixou a sua cidade para busca de algo melhor, porque Belém era conhecida como a casa do pão, e a casa do pão já não havia mais pão. Lá havia fome naquela terra. Então o que Noemi fez? Noemi pegou ela, seu marido e seus 2 filhos e saiu dali e foi para uma cidade chamada Moabe. Noemi saiu dali atrás de melhoria de vida, atrás de uma qualidade de vida melhor. Imagine você deixar a sua terra, deixar o lugar que você nasceu, para você poder ir para um lugar melhor, em busca de uma qualidade de vida melhor. Isso foi o que aconteceu com Noemi. Só que a vida de Noemi foi muito triste. Noemi saiu dali e foi para uma cidade onde ela não conhecia, uma cidade chamada Moabe. Ela e seu marido, chegando nessa cidade, ela perdeu seu marido. Logo depois de um tempo, ela perdeu seus 2 filhos. Só que nesse meio termo, seus filhos tinham se casado com 2 mulheres lá, 2 mulheres moabitas. O nome de uma era Ruth e o nome de outra era Orfa. E como os filhos de Noemi morreu, as 2 mulheres ficaram viúvas. E Noemi decidiu voltar para a terra dela, de onde ela tinha saído. Então, agora imagina, você saiu de um lugar para ter uma qualidade de vida melhor que você perder seu marido e seus 2 filhos, ficando sozinha no mundo. Foi isso que aconteceu com Noemi. Noemi saiu da sua terra para ir para um lugar melhor e lá, em vez de melhorar a situação dela, piorou. Agora Noemi se dizia que não chamava mais Noemi, ela se chamava Mara, porque ela era uma mulher amargurada de coração. E quando você lê o livro de Ruth, o livro é de Ruth, mas conta a história logo no começo de Noemi. Você vê como que Noemi fica triste, como que Noemi fica amargurada. E quantos de nós nos ficamos assim? E Noemi pega e fala para elas: olha, não me chama mais de Noemi, me chama de Mara, porque eu sou amargurada de coração, eu sou triste. E ela fala: minhas filhas, voltem vocês para a cidade de vocês, porque o que vocês vão querer comigo? Eu não tenho mais nada para oferecer para vocês, eu já tenho idade avançada, eu não posso mais ter marido, mesmo se eu tivesse marido, vocês iam esperar eu ter filho, para meus filhos crescer para vocês casar, não ia dar mais tempo. Então o que vocês fazem? Vocês pegam, vão embora e vão construir a vida de vocês. E aqui fica um grande ensinamento. E Orfa se despede de Noemi, beija ela e vai embora. E às vezes a gente pode pensar assim: poxa, ela foi embora, abandonou ela. Só que chega um momento da sua vida que tem pessoas que precisam seguir o caminho dela. Tem pessoas que vão vir na sua vida e elas vão embora. Elas vão seguir o caminho delas. Tem pessoas que vêm na sua vida que é apenas uma passagem. Tem pessoas que vêm na sua vida que é só por um momento. E você precisa deixar elas ir. Às vezes você está num relacionamento, você termina o seu relacionamento, às vezes Deus já está até afastando a pessoa de você. E você fica insistindo que a pessoa volte. Às vezes nós precisamos se desapegar das pessoas, deixar as pessoas ir. E isso foi o que aconteceu com a Orfa. A Orfa seguiu o caminho dela e deixou Noemi. A gente não sabe mais o que aconteceu com a Orfa, porque a Bíblia não fala. Mas fica esse ensinamento. Tem pessoas que saem da sua vida, que elas têm que seguir a vida dela. Foi apenas uma passagem. E isso foi o que aconteceu com a Orfa. Porém, Ruth disse para Noemi: aonde você for, eu irei. Aonde você morrer, eu morrerei. E onde for o teu Deus, quem for o teu Deus também será o meu Deus. Ruth fez uma aliança com Noemi. Ruth não era obrigada a ficar com Noemi, mas ela se entregou ao seu coração. Ela decidiu ajudar a Noemi e falou: você é minha sogra, eu vou permanecer com você para sempre, até o dia que você morrer. Então, isso mostra que Deus sempre coloca a pessoa no seu caminho, independente da tristeza que você tiver, independente de como você está se achando que você está. Eu profetizo na sua vida que Deus vai colocar pessoas que nem Ruth, pessoas que vão vir para somar com você, pessoas que vão vir para te ajudar. Se você ainda não tem uma pessoa igual a Ruth na sua vida, eu oro a Deus e peço a Deus que Deus abençoe, que você consiga uma pessoa igual a Ruth, que venha para te apoiar, que venha para te ajudar, que venha para somar nos seus caminhos, que venha para ajudar a sua vida, para você, que você sabe que você não está sozinho nesse mundo. Deus não te abandonou sozinho nesse mundo.
Por mais que você pense que você está triste, assim como Noemi se sentindo triste, se sentindo amargurada, mas saiba que você tem um Deus, que Deus cuida de você, que Ele zela por você, e Ele vai estar colocando pessoas igual Ruth. E Ruth foi junto com Noemi para a cidade dela, e quando Noemi voltou, todo mundo vendo Noemi falava, não me chame mais de Noemi, me chama de Mara, que eu sou amargurado, eu tenho amargura de coração, mas ali era só o começo. Às vezes você acha que a sua vida não tem mais jeito, que não tem mais solução, mas isso é só uma fase que você está passando. Tem fase da nossa vida que nós precisamos passar, e as consequências da vida acontecem. Mas saiba que Deus ele tem o poder de transformar a sua vida, Deus ele tem o poder de mudar tudo que está acontecendo com você, e Deus mudou a história de Noemi, como Ruth poderia ter deixado Noemi para lá, falar, pode ir que eu vou voltar para minha família, eu vou seguir meu povo. Só que não, Ruth foi fiel a Noemi. E devido a Ruth ter sido fiel a Noemi, Deus abençoou a vida de Ruth. Como? Elas foram falar, Noemi deu direção a Ruth do que Ruth tinha que fazer lá naquela cidade. E Ruth foi ao encontro de um homem chamado Boaz. E Boaz acabou se apaixonando por Ruth. E ele tomou ela como esposa. E tudo isso foi com a direção de Noemi. Se você ler o livro de Ruth, é um livro muito interessante para você ler. E você vai ver que Noemi foi dando passo a passo de como ela fazia para poder chegar até ser esposa de Boaz. E Boaz teve um filho com Ruth. Ele conheceu Ruth e teve um filho. No seu versículo, Ruth, no seu capítulo 4, no seu versículo 14, diz assim: então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá tua velhice, pois tua nora que te ama deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Olha o que fala aqui, que Ruth era melhor para ela do que 7 filhos. Então, seja, Noemi perdeu 2 filhos e um marido, mas Deus deu a Noemi Ruth, e Ruth era melhor do que 7 filhos, porque Ruth amava a Noemi, Ruth buscava ajudar a Noemi. E olha o que diz aqui no seu versículo 16. E Noemi tomou o filho e pôs no seu colo, e foi sua ama. E a vizinha lhe deram um nome, dizendo a Noemi, nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. E este é o pai de Jessé, pai de Davi. Olha aqui o que Deus faz. 2 mulheres que não tinham mais futuro, que não tinham mais destinos, Deus tocou nas 2 foram juntos. Ruth voltou com Noemi para a terra dela. Ruth, que não tinha mais marido, não tinha esperança, Deus deu um novo casamento para ela. Ela se casou, ela foi mãe de Obed, e Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai de Davi. E quem foi Davi? Davi vem da geração de Jesus, Jesus vem da geração de Davi. Então você olha, uma mulher que não tinha esperança, agora fez parte da família de Jesus, literalmente. Agora você vê aqui e vê o que Deus faz. Pessoas que não têm esperança, às vezes você acha que você não tem mais esperança, que sua vida não tem mais esperança, mas saiba que independente do que você está passando, isso é apenas o começo de grandes planos que o Senhor tem para você. O Senhor tem grandes planos na sua vida, grandes planos para transformar na sua casa, para transformar na sua família. Então creia nele, jamais desista e ore ao Senhor. Peça que Ele coloque pessoas como Ruth no seu caminho, pessoas que vão transformar a sua vida, pessoas que vão vir para somar, para te ajudar. E deixe aquelas pessoas que têm que ir, e que no momento certo de Deus tudo vai dar certo na sua vida. Por mais que você ache que você já está no limite, você já está no seu esgotamento emocional, é apenas o começo de grandes coisas que estão por vir. Permaneça firme, permaneça com a sua fé, e nunca se distancie do Senhor, porque o Senhor Deus, Ele sabe de todas as coisas, independente do que estiver acontecendo, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar o seu caminho, e você vai viver os planos do Senhor como você nunca viu. Assim como Noemi disse, eu sou amarga, mas só que ela não era amarga. Noemi era uma mulher bendita, e Deus exaltou o nome dela, e o que ela achava que era o fim, não foi o fim, foi apenas o começo de grandes coisas, e através dela, da família dela, veio Jesus, o nosso Salvador, o Salvador da minha alma, o Salvador da tua alma. Então, meu irmão, com essa palavra, possa falar poderosamente no seu coração, que Deus possa estar falando com você nessa manhã, te ajudando, te dando forças, independente do que estiver acontecendo. Saiba que Jesus é contigo, que Ele vai transformar a sua vida, meu irmão. Fique com Deus e tenha um ótimo dia, e eu te vejo aqui no próximo vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, deixa o seu like, e eu te vejo aqui nos próximos vídeos, meu irmão. Amém? Fique com Deus.